Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos visitam, acompanham a sessão aqui no plenário, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, muito bom dia. Olha, a gente vê seguido no país, quando acaba o Campeonato Brasileiro, muitas vezes, no final do ano, sempre tem algum time que é rebaixado e que busca lá um fato para entrar no tribunal e tentar mudar o resultado do campeonato no tapetão. E é isso que nós estamos vendo que está acontecendo aqui em Pelotas. Um partido que tinha representação na casa e que, por decisão do povo de Pelotas, perdeu essa cadeira, agora está tentando recuperar a cadeira no tapetão, sem respeitar a vontade popular. Um partido que se diz democrático, mas que, na verdade, não aceita a decisão do povo de Pelotas. E o que é pior, que a nossa imprensa, nosso jornal de maior circulação na cidade, estampa essa intenção ridícula, antidemocrática, na capa do jornal. E mais, de um processo que corre em segredo de justiça, garantido por lei. Eu quero dizer, eu não tinha esse processo, eu já tenho conhecimento há um mês, mais ou menos. Não tinha falado dele aqui justamente porque é segredo de justiça. Que o Diário Popular acabou de quebrar hoje o segredo de justiça, sem qualquer autorização judicial. Então, agora nós podemos falar, e até devemos falar, para dar uma satisfação, um esclarecimento à população de Pelotas, vereador Anderson. O que está sendo alegado nesta ação, nós que podemos, em tese, e eu digo, pela minha concepção técnica, não existe essa possibilidade, e vou explicar o porquê, se o tempo me permitir, mas nós, os vereadores que possivelmente poderão, como o jornal diz, perder o mandato, não temos qualquer envolvimento com os fatos. Não fomos nós que escolhemos as candidatas. O fato de um candidato ter um voto não quer dizer que ele é fictício. Ele pode ter, ou até nenhum, ele pode ter desistido, ele pode ter votado em outra pessoa, porque viu que não tinha chance de se eleger, enfim, pode ter acontecido várias questões. Agora, não há como imputar a nós, candidatos, qualquer tipo de fraude nesse sentido. Porque não fomos nós que escolhemos os candidatos, não fomos nós que buscamos os registros dos candidatos. Isso falando na questão do mérito da ação. Agora, o PCdoB, e é uma pena, o ex-vereador que de vez em quando nos visita aqui, Luiz Carlos Matoso, que assina essa ação, não está aqui para ouvir. Uma pessoa que a vida inteira lutou pela democracia e que agora está querendo anular a vontade do povo. Tá? Eles entraram com uma ação de impugnação de mandato eletivo. Primeiro, esta ação tem um prazo previsto em lei, vereador Ornel, para ser interposta. Esse prazo, ele é contado a partir da diplomação dos vereadores. Essa ação que eles entraram, o próprio juiz, por considerar inepta, e para quem não estudou direito, vou explicar rapidamente, inepta é aquela ação cuja petição inicial não é clara e não está apta a pedir aquilo que a pessoa realmente busca na justiça, o autor da ação. O juiz considerou inepta e mandou os autores emendar, ou seja, refazer a petição inicial, vereador Ornel. Daí foi refeita a petição inicial.
Daí veio o Ministério Público e disse que a petição continuava equivocada. E daí foi refeita pela segunda vez. Pois bem, quando essa questão foi sanada, que no meu modo de ver ainda não foi, e nós estamos alegando isso na defesa, tá? Já tinha passado o prazo previsto em lei para esse tipo de ação. Então, para início de conversa, essa ação aí, ela já prescreveu. O direito de reclamar já decaiu. Não existe mais, e isso vai ser reconhecido pela Justiça. No mérito, o autor alega que houve fraude. Só que a ação não é contra o partido ou contra a coligação, a ação é contra os vereadores. Em nenhum momento na ação ele diz qual foi a fraude que os vereadores cometeram. Portanto, não há como ser procedente. E daí vem o jornal e estampa na capa com suspeita de fraude. Ora, gente, isso é um prejuízo incalculável. Incalculável para a moral dos candidatos envolvidos, que, volto a dizer, não existe nem o próprio PCdoB que levanta essa questão, em nenhum momento ele diz, olha, o vereador Fabrício, ou o vereador Anderson, ou o vereador Barriga, ou o vereador Reinaldo, ou o vereador Valdomiro, ou o vereador Rogenei fez tal coisa. Não, em nenhum momento. A alegação, imputação de suposta fraude é de algumas mulheres que seriam candidatas fictícias, conforme a denúncia. Só quem pode ser responsabilizado é a própria que se prestou para isso, se for o caso, que tem que ser provado, ou então o partido que permitiu. E daí, queria fazer uma menção aqui, a questão da participação das mulheres. Eu acho que nós já tivemos um avanço muito grande. Na legislatura passada não havia nenhuma mulher aqui na Câmara, hoje são 4. E ainda uma prefeita, a primeira prefeita da história da cidade, né? E a lei garante o espaço para as mulheres. Se não existe mais participação, as próprias mulheres é que precisam se mobilizar e se interessar mais pelo assunto e participar, conforme disse o vereador Rogenei agora há pouco aqui na tribuna. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos aceitar o resultado das urnas, a vontade do povo, porque a votação que eu fiz, a votação que o vereador Anderson fez, que os demais vereadores fizeram, não tem nada que ver, não tem nenhuma relação com essa suposta fraude. Então, atacar, impugnar o mandato desses vereadores, não há como a justiça julgar procedente, porque não foram os vereadores que supostamente cometeram esse fato. E mais, e aí é o absurdo maior ainda, o próprio Ministério Público, quando se manifesta na reportagem trazida pelo Diário Popular, ele diz que não há previsão, que isso, ainda que se for confirmado, os fatos configuram como atípicos, ou seja, não tem tipificação legal, não tem conduta prevista na lei e, portanto, não tem sanção prevista em lei. Se um fato não está tipificado por lei como crime ou como contravenção, ou seja lá o que for, ele também não tem a pena relativa prevista. Portanto, esse absurdo aí, que traz na capa do Diário Popular hoje, essa ação absurda, ela está fadada à improcedência. E isso é uma questão de tempo e os senhores verão. E eu quero informar aqui, para concluir, tá, que daí também é um segundo, terceiro, quarto absurdo, que é terem divulgado uma ação que tramita em sigilo, garantido por lei. Além das pessoas que vazaram, e nós vamos entrar hoje ou amanhã,
no Ministério Público, com uma representação, exigindo que o Ministério Público investigue quem quebrou o sigilo garantido por lei. E eu espero que os órgãos de imprensa tenham responsabilidade e não continuem divulgando uma questão que não pode ser divulgada, que está protegida por lei, porque senão nós vamos ser obrigados também a processar aqueles órgãos de imprensa que não estão garantindo o cumprimento da legislação brasileira. Muito obrigado e um bom dia a todos.